começou a entender que os dias se passavam, um após o outro, com sua beleza, com sua graciosidade, e que as suas histórias, as suas vitórias, podiam ser comemoradas, mas que isso passa, e as suas derrotas deveriam ser avaliadas, pois elas também passam. E esse príncipe foi considerado um jovem príncipe que depois, no seu reinado, foi considerado muito sábio, porque entendeu que tudo passa. E assim, meus amigos, eu termino essa história como começamos. Senta-se aqui, meu amigo. Esqueça-se das agruras da vida, esqueça-se dos problemas de todos os dias e sente-se aqui para ouvir mais uma história e mais um conto de que tudo passa e um azul e azul para vocês. E azul para vocês. Muito bom, Eliandra. Obrigada por trazer essa história para nós. Depois você vai contar um pouquinho aí da sua trajetória. Isso. Eliandra é uma contadora de história maravilhosa. Agora, então, vou deixar a professora Ercília com a palestra e depois eu volto novamente. Se você quiser comentar alguma coisa, Ercília, é você agora. Ah, tá. Ercília, eu vou colocar os slides aqui, tá bom? Pode ir começando a falar, Thaís? Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ercília, eu sou orientadora da Eliandra, de doutorado, aqui no programa de pós-graduação em educação, e eu faço parte do PCA. Nós fazemos parte, né? A Eliandra me ensinou muito sobre contação de histórias. Eu sou formada em pedagogia, né, na Unicamp, e é a minha área. O mestrado foi na educação infantil e o doutorado foi com crianças hospitalizadas. Eu vou contar aqui um pouco essa minha trajetória de norte a sul do Brasil e falar um pouco hoje sobre a questão da educação social em saúde, né? Ixi, será que deu problema, Thaís? Acho que deu uma travadinha, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Então? E estão vendo a apresentação? Estão vendo a apresentação? Eu só não... Oi? Cecília, a apresentação não tá legal. Acho que... Mas a gente tá vendo e ouvindo. Eu acho que a Thaís e a apresentação estão travadas, né? Será que dá para voltar? Se quiser, eu posso passar a apresentação, Thaís. Está me ouvindo? Eu acho que é a Thaís que travou, gente. Eu acho que foi a Thaís que travou mesmo. Tadinha. Hoje eu acho Eliandra, tenta pôr a apresentação você pra gente ver. Vou tentar colocar aqui. Tá aí, a Eliandra é mais ágil com essas coisas de tecnologia. Eu sou uma porcaria, viu, gente, de tecnologia. Mas eu me vi, eu gostei da apresentação do Marcelo, da Zilda, porque eles iam conversando com o pessoal, né? Eu achei bem legal, assim. É difícil ficar sozinho. Olha, acredito que vai dar agora certo. Agora tá certo. Tá dando certo. Pode ir, então continuar. Eu posso passar. Então tá. Obrigada, Fran. Então, vamos lá. Então, depois dessa história da Eliandra, né? E tadinha da Thaís, acho que depois ela volta, né? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho a minha experiência com literatura infantil, com crianças e adolescentes em tratamento de saúde. Inicialmente, eu falava muito sobre crianças e adolescentes hospitalizados, que foi a minha primeira prática, né, no Hospital Sara, no Maranhão, que eram com crianças internadas. Mas depois o projeto, quando entrei na universidade, participei de vários projetos de extensão. E não são só com crianças hospitalizadas. São crianças que vão em ambulatórios, como aqui em Maringá, no Hemocentro, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma ONG. Então,
a literatura, ela pode ser trabalhada não só com crianças nessa questão da educação social em saúde, não só no contexto hospitalar, por isso que nós mudamos o conceito, né? Você passa para mim, Eliandra, fazendo favor? Então, a minha itinerância, assim, ela começou. Eu me formei em pedagogia e depois no mestrado na USP para ser professora de escola, né? E principalmente de educação infantil. Mas quando eu terminei o mestrado, apareceu um concurso no Hospital Sara de Brasília. E eu prestei esse concurso e foi uma mudança de rotas assim da minha vida. E eu considero que o Sara, não sei se vocês conhecem, aqui no Sul ele é pouco conhecido, mas no Nordeste e em Brasília, assim, ele é muito. Tem unidades, muitas unidades, então as pessoas conhecem mais, né? E eu passei nesse concurso e me enviaram para São Luís do Maranhão, que era um hospital infantil. Aí eu fui trabalhar como professora, fiquei lá de 94 a 97. Depois eu passei no concurso em Ponta Grossa. Era um concurso público, o Sara é um hospital federal. Mas aí eu queria estar mais próxima da minha família, que é de São Paulo, daí eu vim para Ponta Grossa. Depois eu fiz o doutorado na Bahia, no Hospital Irmã Dulce. E aí voltei para Ponta Grossa, trabalhei com projetos de brinquedoteca. Depois fiz um concurso na Federal do Espírito Santo, fiquei um tempinho lá, não trabalhei com extensão. Aí voltei para o Paraná de novo, aqui na UEM. Desde 2012 trabalhei um pouco no HU, com o projeto da professora Meire, aqui do Departamento de Teoria e Prática, e em 2005 nós propusemos um projeto de educação social em saúde mesmo no Hemocentro e na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essas são fotos, a primeira lá do Sara, quando eu comecei a trabalhar, era bem jovenzinha, né? E a segunda, numa corredorteca, que a gente chama, era um corredor que o hospital nos cedeu para fazer uma brinquedoteca, mas era muito legal. Nós tivemos 30 estudantes no projeto de extensão, aí os estudantes, era bem simplesinho assim, né? Mas levamos material, reformamos o corredor teca e a gente fazia muitas coisas legais nessa corredor teca aí, né? Você pode passar, Eliandra, para mim, fazendo favor? Bom, não sei se vocês conhecem, mas existem muitos professores nos hospitais. Não educadores. Aqui no Brasil, eu não conheço educadores sociais. Mas eu considero que o trabalho do Sara é um diferencial, porque são professores que eles têm um atendimento em grupo com as crianças, atendimento individual, são 44 horas de trabalho, o salário é muito bom, é um trabalho em equipe, então o profissional ele trabalha com fisioterapeuta, com psicólogo, com médico, com professores de educação física. É um trabalho lindíssimo, né? E ele existe desde a década de 60, quando foi fundado o Sara. E o Sara, ele tem uma característica de conhecer a história da criança, conhecer o diagnóstico. Então, a minha formação, quando eu trabalhei esses 4 anos em São Luís, era assistir sessões clínicas com os médicos, os fisioterapeutas. Nós também dávamos as sessões clínicas sobre o nosso trabalho. Então, era um trabalho de equipe muito integrado, sabe? E informação contínua sempre. Mas, assim, o direito da criança para receber educação, na verdade, ele deveria existir desde a Constituição de 1988, muito embora os professores já realizem esse trabalho no Brasil há mais de 50 anos, né? Só que ele só se efetivou mesmo com essa lei 13.716, que foi um projeto de lei do deputado Roberto Lucena, do PV de São Paulo, que ele alterou a LDB. E eu considero que é um grande avanço alterar a LDB. Então, hoje, está previsto que, no artigo 4 da LDB, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação.
ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, assim, além da criança que está hospitalizada, ela tem o direito de ter um professor no hospital, e nós queríamos mais ainda, né, um educador social também. Tem crianças que não podem ficar nem no hospital e nem na escola, numa situação que fosse de normalidade da sociedade. Agora, na pandemia, a maioria das crianças, elas estão em casa, né? Algumas crianças, elas não estão podendo ir fazer o tratamento. Os projetos de extensão não podem ocorrer agora nos hospitais, né? As professoras que dão aula nos hospitais também estão dando aula via remota, porque é uma condição de risco, né? Então a situação está diferente, mas numa situação de normalidade, as professoras elas teriam esse espaço no hospital e o atendimento domiciliar, nesse caso, é para aquelas crianças que não podem fazerem, por exemplo, uma criança que fez quimioterapia, ela não pode ir para a escola em um determinado período, então ela tem direito a ter um professor na casa dela. Uma criança que tem uma doença, por exemplo, ossos de vidro, ela também tem problema se ela for para a escola, ela tem direito a ter o professor na casa dela, por isso que se chama atendimento domiciliar. Você passa para mim, Eliandra, fazendo favor? Será que a Eliandra está conseguindo passar? Ah, tá. Então, aí nós temos o direito ao lúdico, né? Tem a Lei 11.104 de 2005, que é da Luísa Erundina, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde. Gente, olha, desde 2005 já é para esse direito ser reconhecido, direito ao lúdico, à cultura, em unidades de saúde. Só que no caso dessa lei, ela fala em regime pediátrico de internação, mas ela não considera assim os hemocentros, as ONGs, que atendem também crianças em tratamento de saúde, né? Mas já é um grande avanço. Muito embora o que existe hoje é uma dificuldade de contratação de profissionais, os hospitais não assumem essas brinquedotecas, então às vezes a gente fala que é uma brinquedoteca, é uma mesinha ali cheia de lápis desapontados. Uma vez eu falei isso pro Marcelo, o Marcelo falou, como seria um lápis desapontado? Ele tudo tristinho, assim, é lápis sem ponta, né? Que o Marcelo é brincalhão, né? E é boneca sem cabeça, assim, tudo sujo. E, na verdade, a gente precisa de uma brinquedoteca de qualidade, né? E com profissionais também que os hospitais assumam isso, né? Ah, a Solange está falando que é a rede municipal, exatamente. Nós temos, olha, o SARA, ele é governo federal, ele faz concurso. Os estados, eles se organizam cada um da sua maneira, e alguns municípios têm professores hospitalares, mas a gente precisaria aumentar essas possibilidades, né? E também colocar para vocês que o ECA, ele conseguiu um grande avanço, o direito das crianças e adolescentes hospitalizados, de 95, que era o direito da criança ser acompanhada pelos seus familiares. Quando eu comecei a trabalhar no SARA, no SARA tem essa questão do acompanhamento dos responsáveis pelas crianças, né? Quando eu fui em Ponta Grossa, que eu passei no concurso em 98, as crianças ficavam sozinhas nos hospitais, já era 98, mas eles ficavam. O sorinho era colocado na cabeça, que era a moleirinha, o lugar mais fácil de furar, e aquilo era bem triste, assim, sabe? Outras crianças que bagunçavam muito, eles amarravam, tinham técnicas de contenção, né? E eu fiz projeto de extensão na época em Ponta Grossa, eu saí muito triste, porque eles falavam assim: me tira daqui, me tira daqui. E eram crianças que ficavam, não tinham nada, não tinham um lápis, não tinham um brinquedo, não tinham nada. E isso me motivou a ir fazer o doutorado. Eu falei: não, eu vou estudar e a gente tem que reconhecer o direito dessa criança ser criança, né? Porque ela estava tendo o direito da saúde reconhecido,
mas uma série de outros direitos violados, e foi muito legal. Foi difícil entrar no doutorado, eu prestei 3 vezes, meu projeto passava na prova e tudo, e não conseguia ingressar, porque ninguém conhecia disso. A minha tese foi a segunda do Brasil, sabe? Daí na Bahia eles me aceitaram para o doutorado, e eu acho isso muito legal, na Federal da Bahia, né? Eliandra, pode passar? Então, voltando um pouquinho à questão nos estados, como eles se organizam, aqui no Paraná a gente tem o SARI, muitas pessoas já conhecem, né? Existem 18 hospitais do Brasil, aqui em Maringá tem o SARI, que é muito legal. Essa é uma foto antiga do SARI, logo que eu vim no concurso aqui, os profissionais já não são mais os mesmos, mas essa equipe era muito legal. E a equipe é formada por um pedagogo, né? E tem um professor da área de exatas, formado em física, nessa época era em física, e ele ministra aulas de matemática, ciência, química, física e biologia. Professor da área de humanas, ele ministra aulas de história, geografia e filosofia. Um professor da área de português, que trabalha a literatura, português, artes, inglês, e educação física e linguagens. Não dá para ter professores para todas as áreas, né? Por isso que o SARI tem 4 profissionais e um coordenador pedagógico, mas eu acho o trabalho do SARI muito bonito, eu gosto bastante. Eu acompanhei desde 2007, quando iniciou aqui no Paraná, foi do governo Requião. Teve muitas baixas, agora as professoras do SARI não estão podendo dar aula, né? Elas estão dando aulas remotas, mas é um trabalho muito bonito. Eliandra, você passa para mim? E aqui tem diferentes tipos de atendimento, né? Tem as classes hospitalares, atendimento domiciliar, as brinquedotecas, atendimento nos hemocentros, centros de hemodiálise, psicopedagogia, casas de apoio, hospitais psiquiátricos, clínicas de apoio, drogadição. Tem essa foto que eu tô aqui com as professoras embaixo, né? E uma menininha. É um trabalho que eu admiro muito, sabe? Eles fazem educação popular em saúde. Eles são de Belém do Pará. E é um trabalho com as meninas escalpeladas, porque lá tem muitos acidentes com crianças nos barcos. Muitas vezes eles vão, porque o pessoal do Pará, né, até tem um pessoal que aqui faz o curso, né? Eles falam, a minha rua é o rio. Muitas pessoas, para irem de uma cidade para outra, eles vão de barco, né? E aí, às vezes eles têm cabelos compridos, se enrosca no motor do barco, puxa, é uma situação horrível, a Jovina sabe, né? E então eles têm uma casa de apoio chamada Acolher, eles fazem um trabalho lindíssimo com essas crianças, né? E eu fui no Pará algumas vezes, eu conheço as meninas que fazem trabalho lá. E elas são, olha, esse é um trabalho que eu considero de professores e educadores sociais, porque essas crianças ficam um ano nessa casa de apoio, né? Às vezes longe das suas famílias, nesse caso, né? Ou as famílias ficam lá também com elas, né? E eles fazem um trabalho com lendas amazônicas, um trabalho de educação popular lindíssimo, muito legal. E aqueles panos, assim, eles constroem com as crianças. É um trabalho que eu gosto bastante, sabe? Pode passar, Helena? O Sara, eu gosto de mostrar essa foto, assim, gente, porque o Sara, ele é pensado, o Hospital Sara onde eu trabalhei, para o paciente. Então, são muito legais. Essas fotos eu peguei do site, né? Tem no Lago Norte, em Brasília, no Rio, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Macapá, Salvador. A arquitetura é feita para atender o paciente, então é muito bacana, gente. É um hospital público. Eu sempre faço propaganda porque é um lugar de excelência, sabe? Você passa para mim, Eliandra? Aqui, ó, à esquerda foi onde eu trabalhei, em São Luís do Maranhão, e à direita acho que é o Ceará, se não me engano. Olha só a arquitetura, você já vai se sentindo bem. Você entra ali, inclusive, assim, tem uma questão, essa lavagem das mãos, olha, isso faz há muitos anos. Então, não tem infecção hospitalar lá, porque tem um cuidado muito grande, né? Tem um tapete branco para as pessoas entrarem, pisarem. Minha mãe se lembrou disso há pouco tempo, né? Porque eles acham que tem que higienizar os sapatos e tal. Tem uma lavanderia do Sara só para esses tapetes para entrar no hospital.
E eu lembro que o tapete era tão branco no Maranhão que às vezes as pessoas pulavam, que ficavam com medo de sujar, sabe? Porque é muito cuidadoso, é muito bonito. E o Sara, pode passar, Leandra, ele me inspirou a escrever esse meu livro de poesias, né? Que se chama Poesias sobre Crianças em Enfermarias, que eu publiquei pela CRV. São histórias que misturam histórias e ficção, né? Realidade e ficção. Eu depois no final vou contar uma historinha, se der tempo. Daí é um livro que eu gosto muito. Depois a gente pode passar para propaganda lá no site, né? E aí, para discutir o papel da literatura infantil, né, tem vários autores, o Bettelheim, que discute a psicanálise dos contos de fadas, Regina Zilberman, Coelho, Corso e Corso, né? Eles falam que a literatura, a Eliandra vai falar melhor para vocês, é um recurso para as crianças terem acesso ao mundo da ficção, da poesia, da arte, imaginação, né? Porque as crianças, elas já vivem num mundo muito pesado. Então, a literatura é uma forma do mundo ser apresentado à criança de uma maneira lúdica, de uma maneira poética. Nem sempre é tão poética assim, né? Existem muitas histórias que são pesadas, né? Mas as histórias infantis, elas são universais. Por que os clássicos permanecem até hoje, né? Porque eles trabalham com sentimentos, né? Com amor, com raiva, com ódio. Até a gente fala, poxa, por que os clássicos também trabalhavam com muitas madrastas? E estudando a história da literatura infantil, é porque tinham muitas mortes no início da literatura infantil, mortes no parto, os médicos não lavavam direito as mãos e aconteciam muitas mortes. Então, no contexto histórico que a literatura apareceu, também está relacionado, né? Hoje as crianças, elas conseguem já desconstruir as noções de princesa, né? Já tem uma outra característica, né, de mudança que eu acho que é muito legal também. Eu gosto dos clássicos e gosto da mudança também, né? E para crianças em tratamento de saúde, ela tem muitos sentidos: terapêutico, educativo, lúdico, de formação pessoal, intelectual. Mas é preciso ter um cuidado com a história para crianças que estão em tratamento de saúde, né? Se a Eliandra puder passar. Ah, gente, eu fui pontuando. Na verdade, como eu trabalho assim há 26 anos com isso, são muitas coisas, sabe? Muitas memórias, né? Então, eu fui pensando em algumas coisinhas da minha vida, sabe? Eu fiquei pensando lá no Maranhão, não tinha muitos livros, porque na década de 90, gente, era muito difícil comprar livro infantil. Embora o Sara tivesse uma estrutura legal, assim, tinha uma biblioteca para crianças no centro comunitário, que era do lado do hospital, para as crianças da comunidade. Mas a gente contava muitas histórias, porque o Maranhão é riquíssimo em cultura. Então tinha o Bumba Meu Boi, a história do Curupira, do Saci, as crianças adoravam. E assim, eles se identificavam muito, né? Na minha tese, uma história infantil que marcou bastante, a minha tese eu fiz no Hospital Armanduce, na Bahia, né? Chama Educação, Diversidade e Esperança, a praxis pedagógica no contexto da escola hospitalar. Me chamou muita atenção, eu fiquei 2 anos filmando e observando as professoras, uma professora do ensino fundamental, que dava aula para as crianças hospitalizadas, e uma professora da educação infantil. Uma vez, a professora da educação infantil foi contar a história da Fada Cisco Quase Nada, que é uma história da Silvia Ortoff. Eu até tentei achar na internet, eu não tenho esse livro, mas se vocês puderem, um dia, quem quiser ver, é de uma fadinha pequenininha que entra numa florzinha e ela bagunça toda a casa, depois ela volta, ela arruma a casa. E as crianças adoravam essa historinha, né? E aí, nesse dia, era o primeiro dia que tinha sido internada uma criança de 5 anos. Eu coloquei o nome dela Diana, né? A Solange vai precisar sair. Depois fica gravada a aula, né? E a menininha, ela ia fazer uma cirurgia de correção da visão. E ela estava estranhando tudo, assim, no hospital, né? E aí, naquele grupo de crianças, tinha um menininho que tinha lábio leporino. E ele tinha, assim, toda a boquinha deformada, era tudo junto, o nariz, a boca. Era um pouco impactante. Até as pessoas falam assim, falam, né? Quando você vai trabalhar no hospital, você não estranha e tal, e não tem um sentimento, tem a morte, parará.
Mas, gente, olha, essas crianças são tão afetivas, tão legais, que, assim, às vezes você vê as crianças mutiladas, aquela criança não tinha, era a boca misturada com o nariz, mas elas tratam a gente, acolhem tão bem, elas precisam tanto desse trabalho que a gente acaba não percebendo essas diferenças, sabe? Essas mutilações, essas coisas, né? E aquele dia me chamou a atenção porque a menininha falou assim, ó, naquele dia, a narrativa de Ana sobre a mutilação dos pés da fada Cisco parecia demonstrar que ela estava começando a pensar, a seu modo, sobre as diferenças entre os homens. É possível que ela estivesse pensando sobre o que é ter tudo, um ser completo, e o que é não ter nada, ou quase nada, um ser incompleto. Uma fada que é cisco, uma fada que é quase nada, e aí a menininha, ela fala assim, professora, ela estava se sentindo meio estranha, ela fala assim, então essa fada cisco quase nada, ela não tinha pés? Eu achei tão bonitinho, sabe? Porque a professora estava contando uma história, ela estava vendo uma situação de uma criança que tinha uma deformidade, né? E era uma história de incompletude. E daí ela questionou a professora, mas e essa fada? Por que ela era fada cisco quase nada, né? Eu achei a menininha, assim, essa interrogação fantástica, mas a professora falou, não, ela tinha pé, sim, e continuou. E ela não problematizou com as crianças a questão da história, né? Por isso que, assim, se for um educador social nesse sentido, ele vai poder olhar e falar assim, não, olha, por que você perguntou isso? O Bakhtin fala dos inúmeros enunciados na pergunta de uma criança, né? Ou, por que você falou isso, tal? Vamos discutir essa problemática. O educador social dialogaria com a criança, né? Por isso que a gente pensa muito nessa possibilidade de formação bem complexa, né, do educador social mesmo, né? Mas achei fantástico, essa menininha foi um episódio que me gravou e que eu escrevi na tese, né? Eliandra, se você puder passar. Ah, outro episódio que a gente chama Os Dragões, né, que é ter um professor, quando eu fui na Amped, tem o Jadir, que ele é professor da Universidade Federal de Goiás. E uma vez, eu nunca esqueço isso, eu falo sempre nas bancas. A gente foi assistir, uma menina na Amped apresentou um trabalho sobre MST. Muito bonito, dava tudo certo e tal, não sei o que lá. Um trabalho muito legal. Mas aí o Jadir chegou no final e falou assim: Ei, sua história não tem dragões? Ela falou: Como assim? Eu falei, porque a realidade às vezes é muito dura, né? Aí ele contou que uma aluna dele tinha um filhinho e a mãe contava todo dia a mesma história. Daí um dia o menininho cansou daquela história Felizes para Sempre. Ele falou, mãe, não tem dragão nessa história? Ela falou, não. Ele falou, então bota aí, pois hoje eu quero essa história com dragão. Daí a mãe dele mudou a história e tal. E isso a gente pensa na pesquisa também, né? Quando a gente vai até fazer os relatórios, a formação, às vezes a gente tem uma visão romantizada do mundo. Eu mesmo eu sou apaixonada assim pelas crianças nos hospitais, né? As crianças em tratamento de saúde, mas a gente tem que discutir os problemas também, né? Não pode deixar de discutir as necessidades, a violação de direitos, né? E voltando só um pouquinho, Eliandra, se puder voltar, só gravando essa historinha, que uma vez em Ponta Grossa também, essa questão dos dragões, né? A necessidade sempre da literatura infantil de você preparar os estudantes, por isso a questão da formação. A literatura infantil, a Eliandra me ensinou muito, não é chegar e contar uma historinha. Eu falava assim, todo evento que tinha, oi, Eliandra, você não pode vir contar uma historinha aí? Vamos começar? A Eliandra conta uma história hoje na roda de conversa. A Eliandra falava assim, não, professora, não é assim, não. Contar a história, a gente tem que se dedicar, preparar, ler com calma e tal. E é verdade, né? É muito importante isso, a preparação, né? E uma vez no hospital, as crianças, as estudantes, elas levaram lá em Ponta Grossa a história do soldadinho de chumbo, que é uma história muito trágica, né? Era um soldadinho que não tinha uma perna, que conhece. É uma história do Christian Andersen, né? Que ele conhece a bailarina, que também não tinha uma perna. É a história do quebra-nozes, um clássico, né, do balé. Mas
A história é muito triste, eles se apaixonam, daí depois ele é jogado pela janela, daí um menininho achou, o menininho joga ele no mar, ele é engolido por um peixe, depois esse peixe é pescado, daí volta para a casa do menininho, daí quando ele voltou, o menininho ficou contente, mas ao mesmo tempo jogou ele na fogueira, ele e a bailarina, eles ficaram queimados, e o que sobrou foi um coração do soldadinho de chumbo. Essa história é muito trágica. E as meninas foram contar, né, do projeto e tinha uma menina queimada na enfermaria, né? Então, elas falaram, professora, a gente não sabia como terminar a história, reinventamos e tal. Então, por isso a preparação, sabe? Contar a história e chegar para a criança, embora te falasse muito no projeto, olha, a gente tem que ter preparação e tudo. É certo que às vezes o dia a dia pode mudar muito também, né? Mas elas poderiam ter problematizado isso também na época, né? São falhas que a gente faz na nossa trajetória, mas eu nunca esqueço dessa história, sabe? Para a gente ter muito cuidado na contação de histórias, né? Eliandra, se você puder passar para mim. E esse é o projeto que nós temos o maior carinho, assim, começou aqui em Maringá, no Hemocentro, são com crianças com hemofilia, anemia falciforme, talassemia. Nós fazemos numa salinha de espera, né, no Hemocentro, também fizemos várias atividades na Praça da Catedral, aqui em Maringá, com as crianças, mas agora está em reforma lá o Hemocentro, a gente não conseguiu dar continuidade. E nós contamos muitas histórias lá também, muito legais, né? E agora com a pandemia, estamos impedidos, né? Pode passar, Eliandra. Aqui foi o primeiro dia de contação de histórias, a abertura do nosso projeto lá no Hemocentro. Em 2005, nós fizemos essa cabaninha aí, as crianças adoraram, sabe? Foi muito legal. E a Eliandra também contando, né? Contou a história nesse dia, muito bacana, de abertura, né? Esse é o projeto da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? O Wesley, ele fez a dissertação de mestrado dele sobre teatro de mamulengos, né? Hoje ele está em São José do Rio Preto, ele já defendeu a educação social em saúde, defendeu ano passado, não, esse ano, em março. Logo, já era para estar disponível na página da UEM, a dissertação dele ficou linda, ele trabalhou e é parte também do projeto de extensão. E eles contavam histórias, cada criança construía um mamulengo, né, que são esses mamulengos são esses fantoches, né, bonecos criados em conjunto com as crianças. Muito bonito o trabalho dele também, né? E hoje, e só voltando um pouquinho, Eliandra, a gente tem retomado o projeto de extensão, a gente tem feito encontros no Google Meeting com essas crianças, e tá bem legal, sabe? A gente deu uma parada um bom tempo, conseguimos retomar só em junho, porque a gente se desestabilizou também nessa pandemia, eles também, muitos estão em tratamento de saúde, muitos não têm celular, não têm internet, nada. Agora a gente está tentando refazer os contatos, mas está muito legal, aos pouquinhos, está bem bacana, sabe? E agora, para terminar, assim, a minha apresentação, eu tentei ser um pouco breve, né? Eu gosto muito do Ziraldo, né? Ele foi minha inspiração, assim, na literatura infantil, e ele fala muito, assim, né? Adulto vive tendo saudades da vida que passou, criança tem saudades do futuro. E a gente está num momento tão triste, né? Não saber o que vai acontecer com as nossas crianças do hoje, do amanhã. Então, achei muito interessante. E ele fala assim: conseguimos a vitória, que é a democracia, mas não é só isso que precisamos, né? E a gente está vendo a cada dia, né, que nós temos que lutar pelo direito à educação, pelo direito à brincadeira, pelo direito à vida, ao tratamento digno, né? E pelo direito à democracia, inclusive. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse país, então não adianta só ter a democracia, eu acho que isso é o grande aprendizado da educação social, né? Que a gente tem que estar na luta sempre, como o Paulo Freire falava, nós precisamos lutar porque os obstáculos, eles vão durar, mas eles não se eternizam. Então a gente, como essa história da Eliandra contou, a gente precisa estar lutando sempre, né?
Pessoal, eu vou parando por aqui e passo minha fala para Eliandra. Deu para resumir assim um pouquinho os 26 anos de trabalho aí? Mas depois a gente conversa também, né? E é isso. Obrigada, pessoal. Agora é Eliandra. Muito bom, Ercília, obrigadão. Obrigada a você. Imagino que você poderia dar meses aí falando sobre as suas experiências, né? Ixi, mas hoje é só para deixar um gostinho de quero mais. É verdade, tem muitas histórias, né? A Jovina que trabalhou no hospital sabe, né? Muitas histórias. Esses dias a gente discutiu o Diário de Motocicleta, eu revi o filme. Gente, quem não assistiu, vale a pena assistir de novo, sabe? Do Che Guevara ali, né? Essa relação da humanização médico-paciente, desses atendimentos, é muito legal. Assistir novamente foi bem bacana, sabe? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que isso é essencial, né? E a gente vê crianças que às vezes, agora com a pandemia não podem ter os pais próximos, né? Muitas crianças que estão tendo que ficar afastadas sem os pais, é muito difícil isso, sabe? Mas enfim, vamos continuando. Agora a Eliandra vai trazer uma parte muito bonita da literatura. Eu vou fechar aqui, tá? Então, bom dia. Já fui apresentada, então eu sou Eliandra, eu trabalho com educação infantil fazem 23 anos e também tive uma experiência com ensino superior. E quero primeiro agradecer a possibilidade de estar hoje aqui com essa fala, que para mim é muito importante e uma responsabilidade muito grande, né, falar com a orientadora, né, junto. Então, é um compromisso muito grande, mas eu e a professora Ercília temos trilhado alguns estudos, e não só estudos, mas uma vida juntos, de amizade, de parceria, e eu tenho crescido muito com isso, em questão profissional e pessoal. Então, em 2015, a gente teve a participação do projeto, de lá para cá, algumas ações literárias têm acontecido com esse aspecto da literatura infantil em diferentes espaços. Como eu atuo com a educação infantil, eu tenho uma grande presença nas questões de sala de aula. Então, para mim, o grande desafio foi, muitas vezes, sair de sala de aula para os espaços públicos, para outros espaços sociais, em que a literatura ela pode ser disponibilizada como um elemento de formação humana, mas muito mais do que isso, de acesso à cultura, que também é uma defesa que precisa ter para as crianças e para todos os critérios da educação. Então, nessa experiência de educação infantil, eu já atuei desde berçário, maternal, e atualmente eu estou com o chamado pré-3, que a gente chama, que é o último ano da educação infantil. E sou uma eterna estudante, porque, como dizia Paulo Freire, não há docência sem discência, então eu estou sempre buscando me atualizar com cursos, com formações, e senti a necessidade da pós-graduação, e então levei para a pós-graduação algo que me é muito importante, que é a literatura infantil e a contação de histórias. Então, eu vou dar início com vocês com uma frase que eu quero que seja para nós uma semente para germinar depois da minha fala, né? Então, em um dos livros de João Guimarães Rosa, que é o Grandes Sertões Veredas, existe um personagem que é o Riobaldo, e o Riobaldo, ele tem umas reflexões extremamente humanas. E nesse personagem, ele coloca várias situações de rememorar, de pensar, de resgatar as nossas memórias. Então, hoje eu também gostaria que você resgatasse a sua memória da sua história infantil, que marcou tua infância, quem foi seu contador de histórias, para que você pudesse relembrar um pouquinho disso com você e ver esses afagos que a literatura tem, esses afetos que ela traz para a nossa vida. Então, o Riobaldo disse o seguinte: contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexer dos lugares. Então, essa fala para mim hoje vai ser um pouquinho fala do Riobaldo, né? O quanto que é dificultoso você falar de processos, de encaminhamentos, visto que a gente tem um tempo limitado, e que muitas vezes o que nós rememoramos
é algo que está ali, fez um remexer, por que eu lembrei disso, e o quanto que é importante a gente estar fazendo essas memórias, essas lembranças. Então, dentro dos nossos estudos, essa função do contador de histórias, do educador que conta histórias, ela procurou fazer um resgate, principalmente, de, então, quem é esse contador de histórias, como que esses trabalhos podem ser feitos, e aí, dentro do processo da dissertação, nós chegamos a algumas ideias a respeito do contador de histórias, e principalmente, em uma das considerações, é que ele é fundamental para o processo de humanização, porque ao longo da nossa existência, são as relações que nós estabelecemos com o outro que vão nos constituindo humanos. Então, esse socializador, educador da literatura, ele vai compartilhar suas vivências, o tempo, a própria história, né? Algo que é dos longínquos, que vem lá de longe. E isso só é possível porque nós temos a questão da oralidade. Então, algumas histórias, elas permanecem presentes na nossa cultura exatamente pelo poder que elas têm de serem transmitidas oralmente. Então, quando eu contei para vocês a história do Yazoo, que é um conto árabe, ele é um conto de tradição popular, que ele é passado de forma oral. Então, as pessoas, elas vão comunicando essa história, e essa história vão ganhando os ouvidos, e vai ganhando a cultura ao longo do tempo. E é importante nós pensarmos que, quando nós vamos usar a estratégia da literatura infantil com a contação de histórias, essa intencionalidade que a professora Ercília falou, ela tem que estar presente, porque a história, ela é um elemento que alguém escreveu, então ninguém nunca está sozinho. O contador, ele tem um autor que às vezes está junto, ele tem a pessoa que contou para ele essa história, e como que isso afetou essas pessoas. Então, esse conto que eu contei para vocês, ele foi a inspiração. A ação que o PCA fez logo no início da pandemia, e eu queria, né, registrar aqui meu agradecimento à professora Verônica, à Paula, ao PCA, ao qual eu pertenço, e eu moro em Campo Mourão, não moro em Maringá, então, mesmo distante, essa participação. Então, eles fizeram uma ação com as crianças que foi gravar uma pequena história junto com a indicação de números de telefone que são importantes para as crianças. E fui eu que fiz a narração. Então, eu tentei sintetizar esse conto de uma forma que ficasse breve, para dizer que tudo passa e que isso que nós estamos vivendo também irá passar. Então, uma forma de nós refletirmos sobre a vida, né? A questão da sabedoria do tempo, que, como o Reobaldo falou, não é pelo tempo que se passou, mas pelas memórias, pelos afetos que nos são registrados, que nós vamos dando encaminhamento nessas belezas que tem a vida, que tem a nossa existência. Então, esse contador de histórias, ele vai ser considerado por nós essa pessoa que vai socializar as belezas da vida, os tesouros preciosos que tem a palavra, e é nisso que nós buscamos entender essas reflexões literárias. Então, quando a gente diz da educação literária, nós estamos pensando em um processo de educar-se por meio da literatura, ou de uma representação que vai trazer para as questões sociais a cultura, e, ao mesmo tempo, privilegiar a questão do conhecimento, do texto, do autor. Então, eu faço muitas adaptações livres de histórias. Por que adaptações livres? Porque o autor, ele escreveu, e a intencionalidade dele, ele está lá no texto, é para ele. E eu, quando leio a história e vou contar, eu preciso encontrar as minhas estratégias. Então, eu posso mudar um vocabulário, mudar uma palavra, e para isso, então, eu faço uma adaptação livre. Não é a história tal qual o autor escreveu, mas ela é baseada nisso. Então, esse processo de educar-se por meio do processo de literatura, de afetos com os textos, com os gêneros, nós pensamos essa literatura não só como livro físico, mas essa literatura que é o poema, que é a poesia, que é a charge, que é a revista, é uma literatura que o gênero textual vai nos permitir pensar, refletir, ser muito, muito além do que só o texto em si. E de onde vem, então, essa relação de que isso tem que ser defendido, de que isso precisa estar nas nossas propostas educacionais, seja como professores da sala de aula, que atuam também como educadores sociais,
em outros espaços que não seja a escola, nos espaços coletivos, nos abrigos, nas instituições sociais. Então, essa literatura, ela é uma arte da palavra que precisa da mediação com o humano. Isso é um direito. E esse é um direito que está nos aspectos legais da Constituição. Então, lá, nós vamos ter um artigo, que é o 215, que vai nos dizer que todo cidadão tem direito à cultura. E, então, que cultura, né, seria essa? Como que vai ser esses acessos? E, então, a Constituição, ela nos garante que você tem direito aos bens culturais. E aí, as nossas questões, elas pensam também assim, mas será que todas as comunidades têm o mesmo direito? Né? Será que as escolhas dos textos, das literaturas, elas são feitas por terem opções, ou são só as que são possibilitadas? E aí, nesse sentido, a gente pergunta, né, será que as comunidades, elas têm o direito de ouvir Manuel de Barros, Ana Maria Machado, e outros autores como Mozart, Tolkien, Palavra Cantada? Então, são essas questões que vão norteando as nossas ideias. E para pensar esses aspectos, nós temos a ideia de educação social, que foi apresentada pela professora Paula Natali na sua tese, em que nós pensamos essa educação social como uma forma de potencialização dos sujeitos. E essas potencializações, elas são direcionadas às construções culturais. E cada época vai ter as suas contribuições. Então, de que forma que esses afetos, que essas instituições, elas estão levando esses processos? E aí, eu vou apresentar para vocês algumas ações literárias realizadas dentro do ambiente da educação social. Só um pouquinho, gente. Então, na educação social, nós temos várias propostas de projeto, e entre eles, assim, alguns que são bastante importantes, significativos, que começaram lá em 2015 com a professora Ercília, e outros que já aconteceram na minha vida profissional e pessoal, e que depois foram sendo sistematizados. Então, aqui, o primeiro deles que eu trouxe para apresentar para nós é o projeto da Bolsa de Leitura. Então, lá em 2011, depois de uma formação que eu tive, que eu participei, eu consegui com uma amiga fazer um projeto chamado Bolsa de Leitura Surpresa das Letras. Porque em 2010, eu participei de uma formação como contadora de histórias do Ministério da Cultura, e que visava as participações de professores para serem formados como contadores de histórias. E depois essas histórias, elas irem para as cidades menores, para as outras localidades. Bom dia, Beatriz! Nós temos uma participação especial aqui, gente. Então, oi, Beatriz! Veio com a mãe contadora, né? Faz parte de trabalhar em casa, né? Então, e aí nesse processo, né, de busca, essa formação, ela me permitiu ter a questão da certificação. Só que como era um projeto do Ministério da Cultura, ele teve um tempo, e então teve uma formação teórica e depois uma aplicação, que nós fomos para vários municípios, para contar essas histórias para as escolas, para as crianças, né? E aí a gente participou disso tudo, e eu não queria perder, assim, essa questão da contação de histórias. Então, eu fiz o quê? Eu fiz esses projetos para dar continuidade como contadora de histórias. Então, eu contava assim, eu ia nas minhas férias, eu usava os finais de semana para contar em outros espaços, mas eu sentia que as nossas crianças da educação infantil, elas não tinham acesso a algumas literaturas, algumas teorias. Então, nós pegamos e fizemos um projeto chamado Bolsa de Leitura Surpresa das Letras, que trabalhava com bolsinhas, em que essas bolsinhas, elas eram colocadas para as crianças com vários textos, tinha poema, poesia, jornal, e as crianças levavam essa bolsa para ficar com eles uma semana. E daí, nessa semana que eles levavam a bolsinha, eles iam registrando, contando as histórias que estavam lá para a família, e havia um caderno de registro.
E nesse caderno de registro, eles colocavam as suas impressões, as famílias colocavam escritas sobre o projeto, e eles faziam uma escolha, porque nós sempre fazíamos a sugestão de, no final do ano letivo, fazer um encontro com todas essas famílias, e nós termos um momento cultural com eles. E daí nós denominamos de sarau, o sarau surpresa das letras. E as crianças levavam a bolsa, sentiam necessidade de mostrar para nós como que estava sendo aquelas situações de leitura, né? Então, essa é uma das alunas que recebeu a bolsa, e no primeiro dia que a bolsinha chegou, ela pegou a bolsa e fez uma foto para mandar para nós, para a professora, e aí a mãe colocou no Facebook tudo, essas fotos, e a gente ficava pensando o quanto que é importante, às vezes, uma ação tão simples, de reunir livros, de reunir diversos tipos de texto. Muitas crianças não tinham acesso a uma charge, a ver um impresso, levar para casa o jornal do dia. Então, nessa bolsinha ia uma série de questões, e lá a gente colocava que não precisava fazer todas as leituras, né, podia escolher, e que eles iam registrando da forma como achassem melhor. E no dia do sarau, então, a gente preparava essa sala com vários poemas, com poesias, era feito o convite para que as crianças e as famílias fizessem as intervenções culturais, eles podiam cantar, podiam apresentar, e eu não ensaiava nada com as crianças, nós cantávamos as coisas que nós tínhamos estudado ao longo do ano. E era muito importante porque as mães, as famílias, elas relatavam a importância que teve esse projeto. E no dia do evento, várias famílias deram devolutivas, né, dizendo da importância de ter se sentido um pouco criança naquela noite, naquela ocasião. E aí eu trago aqui uma das imagens que eu gosto muito desse projeto do Bolsa de Leitura, porque no final do dia que nós fazíamos o sarau, nós tínhamos um momento de partilha. Então, nesse momento de partilha, cada um levava alguma coisa e nós fazíamos um lanche com todos eles. Então, esse projeto aconteceu por 6 anos consecutivos, né? Depois eu precisei mudar de escola, e aí chegou um outro espaço que agora a gente está tentando trilhar outros projetos. E aí, junto com a professora Ercília, nós sempre fazíamos os momentos de estudo para ter essa preparação, tanto das brincadeiras quanto das histórias. Então, sempre pensando as questões teóricas associadas às práticas. E isso no exercício da praxis mesmo, que é uma mudança de ação, uma retomada, uma viabilização daquilo que é cultural para um espaço que vai ser socializado, que apresenta algumas particularidades e que precisam ser respeitadas. Então, reuníamos estudantes da graduação e da pós-graduação, da pedagogia, da educação física, e nós preparávamos as ações para serem aplicadas no Hemocentro. Então, aqui são alguns registros do Hemocentro, os eventos que nós fazíamos, né? Eu tenho, assim, eu visto uma caracterização como contadora de histórias, é algo que me traz uma segurança, então, assim, é como se eu também me transportasse para um outro universo, né? O universo da fantasia, da imaginação. Então, algumas coisas que são, assim, particulares de cada ação de contar. E dessas vivências, então, foram gerando vários acontecimentos, e entre eles, alguns que eu trouxe aqui com as imagens. E o do quanto que nós pensamos que, às vezes, a história é para a criança, e não é, ela é muito mais, às vezes, para o adulto que para a criança, né? E aí eu trago aqui algumas imagens de uma ação que nós fizemos com as crianças, que nós levamos brinquedo, doce, né? E nesse dia da medicação, o senhor Sebastião, ele estava lá no Hemocentro, e ele ficou encantado, porque nós fizemos um caça ao tesouro com as crianças, e tinham presentes, tinham doces, e ele ficou observando. E aí, quando ele observou e ficou atento à história, eu me senti assim, eu me senti afetada de me aproximar dele. Então, a gente se aproxima dele e entrega para ele um brinquedo, porque nós levávamos alguns brinquedos que nós fazíamos, e também um docinho. Então, eu entreguei para ele, né, um brinquedo e um docinho. E ele ficou super encantado, gostou muito, então, dos registros dessas ações, que também são para todas as idades. E, na sequência, as ações que nós fazíamos com finalização de encerramento de ano, tudo relacionado com a questão da história,
nesses espaços que também faziam essas junções. Então, havia momentos em que as famílias do Hemocentro e as crianças, eles eram convidados a estarem juntos. E aí nós levávamos algumas ações culturais, brincadeiras, histórias, e essas contações, elas aconteciam com as crianças e os adultos juntos. Então, quanto que uma boa história, ela encanta, ela viabiliza, ela faz situações em que nós nos sentimos também crianças, né? E o resgate dessa infância que está lá presente, adormecida, e que às vezes num chamar que você diz era uma vez, abre uma janela de possibilidades, né, para esse encantamento do imaginário. E aí eu trago também algumas ações que nós fazíamos, algumas reflexões também. Então, nós fizemos uma ação em que era, inclusive, uma das disciplinas que foi ministrada pela professora Ercília e pela professora Verônica no programa de pós-graduação, e nós fizemos uma ação com os direitos da criança. Nós levamos os 10 direitos em cartazes, e as famílias, junto com as crianças, elas ficaram responsáveis, cada grupo, por um direito, e eles tinham que tentar ilustrar, comentar, e no final fazer uma apresentação para o grande grupo, né? E aí nós tivemos os adolescentes, jovens, todos eles envolvidos nessas ações. E aí, no final, a gente teve também algumas surpresas, sempre tem algumas coisas assim que nós presenteamos as crianças com as histórias, com livros, com brinquedos. Uma outra ação que foi realizada, que aí eu coloquei para a Thaís, ela já disponibilizou no grupo, inclusive são algumas publicações em eventos que nós representamos a educação social em saúde, que são alguns projetos que são desenvolvidos. Então, um dos projetos que eu desenvolvi também com as crianças, para possibilitar esse acesso ao literário, ele se chama Projeto Crianceiras, para encontrar o azul eu uso pássaros. Existe um aplicativo, até fica uma dica para vocês procurarem, ele é um aplicativo de celular, pode ser baixado em Android, e ele se chama Crianceiras. São poesias do Manuel de Barros musicadas, pelo Márcio de Camilo. Então, lá tem 10 clipes, poemas, que são lindos, lindos mesmo, são lindíssimos. Eles têm animação, eles têm as figuras, e tem a poesia do Manuel de Barros, que foi musicada pelo Márcio de Camilo. E dentro dessa proposta, a gente sempre encontra os parceiros para as nossas ideias, né? As experiências. E isso faz com que haja um envolvimento e a gente vai se afetando de uma forma que a gente quer mais e vai fazendo mais. Então, não tem limites às nossas experiências, porque nós levamos para as crianças o aplicativo em sala de aula durante todo o ano letivo de 2017, e esse aplicativo ele envolvia também as famílias. Então, nós reuníamos as crianças em sala, e a proposta foi fazer também uma atividade com as famílias. Então, ao longo desses meses que isso foi sendo constituído, nós fomos trazendo as questões das crianças, brincando com esses poemas, fazendo registros por meio de desenho, por meio de criações de objetos, de figuras, de imagens, brincando no parque. E uma das poesias, que é o Linhas Tortas, fala da figura de um farmacêutico. E as crianças, então, se questionaram, né? Como professora, que é um farmacêutico? E lá no nosso bairro, próximo à escola, a gente tinha a Fernanda, que é farmacêutica, e ela é proprietária da farmácia do bairro. E aí eu fui conversar com a Fernanda, e a Fernanda foi um dia na escola para fazer uma fala com as crianças sobre o que fazia o farmacêutico. Então, ela falou do seu trabalho, como que ela fazia, e aferiu a pressão das crianças, contou como que era, né, para manipular os remédios, e as crianças ficaram encantadas com essa possibilidade. Então, do poema, a gente foi para outras investigações, né, mediados por esse acesso a esse literário. Nós não sabíamos da dimensão que isso ia tomar, mas nós queríamos que as famílias também estivessem envolvidas. E aí, nós fizemos um momento de pintura coletiva. Depois a gente limpa, tá? Depois de um tempo que a gente pegou trabalhando com esses poemas e com as famílias, uma das coisas que me angustiava muito era que o nosso parque, o muro, ele era um muro, assim, sem vida, ele tinha desenhos estereotipados, feitos por adultos,
que não conversava com o imaginário das nossas crianças. Então, nós tivemos a ideia de reunir todas as famílias e colocarmos, assim, para as crianças, que eles eram muito importantes naquele espaço. Então, nós sugerimos de fazer um encontro no sábado, inclusive foi no dia 5 de agosto de 2017, está fazendo 3 anos hoje, e nós nos reunimos com as famílias, e eles tinham, a única proposta era fazer o muro da escola com a ideia do Crianceiras. E aí os pais se juntaram, a gente reuniu as crianças e as produções foram saindo. E aí, em 2017, eu tenho um encontro com o Márcio de Camilo, que foi quem criou o aplicativo, musicou os poemas, né? E eu fiz questão de levar para ele. Nesse evento, a professora Ercília estava junto também, né? Como aquela que também ajuda nós, enquanto sonhadores da educação, das questões literárias, a fazer com que essas ideias, elas voem, né? Elas subam pelos passos, né? E aí foi o máximo, viu? Foi muito legal, que a Eliandra pegasse esse autógrafo aí, foi muito legal. Foi uma aventura. E eu queria muito que ele visse a importância do trabalho dele, porque muitas vezes o artista, ele não é compreendido como alguém essencial na sociedade. E hoje nós estamos vendo que as necessidades, né, as próprias lives que têm acontecido, em uma forma de ajudar. Então, quanto o artista, ele é importante. E muitas vezes o artista, ele é solitário, ele cria sua obra e não tem uma devolutiva. Então, nessa oportunidade, eu fiz questão de levar para ele que a poesia dele estava ganhando os espaços escolares, as famílias, as comunidades, e numa região periférica da cidade, em que nunca ninguém tinha ouvido falar de Manuel de Barros, nós levamos um aplicativo, músicas, poemas, e toda uma ação junto com eles, né? E aí, no YouTube, tem lá uma publicação que chama Vídeo Crianceiras Muro, em que eu socializo essas imagens junto com uma das canções do Márcio de Camilo, que foi a Beija-Flor. Então, depois, se alguém quiser ver, tá? Pode estar procurando. E aí, nós temos também algumas ações junto ao ensino superior, porque como professora da educação infantil, eu sempre dizia para as alunas da graduação que a minha estada no ensino superior era de militância no sentido de defender que o melhor profissional tem que estar na educação infantil. Então, eu sempre dizia para elas que eu era muito mais importante na educação infantil do que no ensino superior, porque no ensino superior, os acadêmicos nos escolhem. Eles escolhem fazer o curso de pedagogia, eles escolhem a instituição, e na educação infantil as famílias não têm essa escolha. Eles são destinados àquela escola e àquele professor, e então tem que se ter toda uma intencionalidade. E com isso eu também não poderia deixar de registrar esse meu amor à literatura para essas alunas da formação. E então nós tínhamos um projeto de extensão na instituição chamado Histórias que Brincam e Encantam, em que foi feito um projeto de extensão em que havia uma parceria entre a Biblioteca Municipal e o curso de pedagogia dessa instituição. E a nossa questão que nos regia era qual a importância social de se ter, então, esses discentes da pedagogia junto a um espaço público, que é a biblioteca, que é um espaço que não é escolar, e fazer essas ações como contadores de histórias, né? Então, a gente fez 2 edições dessa proposta, várias histórias chegaram às crianças, e os grupos, eles tinham a missão de encontrar a melhor estratégia para fazer uma contação de histórias, utilizando os recursos que fossem necessários, e que os grupos que seriam contados essas histórias seriam crianças, que elas participam da biblioteca, num espaço chamado Ludoteca, que a gente tem aqui em Campo Mourão, e que elas levavam essas histórias. Então, os grupos se empenhavam muito, saíam histórias riquíssimas. Esse grupo que está em destaque aqui, eles levaram o desafio de adaptar o Pequeno Príncipe para contar para o 2º ano do ensino fundamental. Então, assim, foram momentos, assim, grandiosos dessas experiências que trouxeram e agregam para o nosso sentido. Então, várias histórias, as produções, tudo criada pelas acadêmicas, que elas tinham como critério escolher uma história literária para fazer uma adaptação livre. Então, nós tivemos muitas histórias ganhando esses espaços da ludoteca. E aí eu chego
uma das propostas que foi realizada em 2019, em que eu trabalho com a questão da formação literária, da educação literária, com professores da educação infantil, mas com a perspectiva de que eles também saiam dos seus espaços escolares. E sair dos espaços escolares é ganhar os CRAS, é ganhar os coretos da cidade, é estar contando nos centros da juventude. Então, eu consegui, junto à Secretaria da Educação, a liberação para fazer esse trabalho. Nós fizemos uma formação de 30 horas, e eles foram fazer as aplicações em espaços não sociais e também nas escolas. E um dos espaços foi o coreto, porque o coreto da nossa cidade, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em Campo Mourão nós temos um coreto, e ele tem sido usado, assim, de uma forma que não, digamos assim, não seria a melhor possível, né? E aí eu falei, por que não, então, usar o coreto para questões culturais? E aí nós fizemos uma parceria, em um sábado, nós fizemos uma ação de contação de histórias, em Histórias no Coreto, em que nós ficamos 2 horas do sábado contando histórias. E esse público que foi chegando eram as pessoas que estavam passando ali na cidade, na Praça Central, e que foram convidadas a se aproximando. Então, a gente fez uma publicação, divulgamos no Facebook da instituição, que é a biblioteca, e aí as pessoas podiam chegar, escutar a história, sair, foi fazendo revezamento dos contadores, cada um contando suas histórias, da forma como gostaria, e nós, então, fizemos esse momento de ocupar o coreto com a questão literária, da contação de histórias, da arte, da literatura. E na escola onde eu estou atualmente, porque aí eu mudei de escola, para ficar mais próximo da minha casa, depois da chegada da Beatriz, que vocês estão acompanhando comigo aqui, vou dizer que, para mim, foi, assim, uma grande descoberta a maternidade, mas muito desejada. Então, quando a Beatriz chega, eu preciso sair da escola onde eu já estava há 20 anos e vir para uma escola mais próximo da minha casa. E, então, também não podia chegar nessa escola sem fazer alguma ação literária. E aí, em 2019, eu participei de um curso pelo Itaú, a Fundação Itaú, e eles têm um programa bastante interessante com relação a livros, que são os livros de timeline, e outras propostas até mesmo de livros físicos. E uma delas era um curso de formação, que o contador de histórias fazia o curso e inscrevia um projeto. E no final eles ganhariam uma caixa de livros com 100 livros de literatura. E eu fiz o projeto, que se chamava Leituras na Quadra, e inscrevi o projeto na ação do Itaú, fiz o curso e nós fomos contemplados. Então, quando eu consegui a caixa de livros, eu já levo, então, para a direção, já do projeto do Leituras na Quadra, e a gente faz um baú de tesouros, que são os livros que chegaram do projeto. Então, toda sexta-feira, nós reunimos as crianças, e eles têm um momento de leituras na quadra. Essas leituras, elas podem ser dirigidas ou livres. Como isso? É um momento de que as crianças folheiem os livros. Uma das minhas angústias os livros, eles existem. Havia um programa que, infelizmente, acabou com a mudança de governo, né? E esse programa, ele colocava livros para as instituições de educação infantil que iam em caixas. Cada caixa tinha 25, 50 livros. E me angustia muito quando eu chego na escola e os livros estão nas caixas, novinhos. Isso me diz que eles não foram manipulados. Então, os livros, eles precisam ganhar as mãos, eles precisam ganhar os olhos, né? Vai rasgar? Vai. A gente vai ter que substituir? Vai. Então, a ideia do projeto era levar esses livros. Então, eu faço o baú do tesouro, e dos tesouros, que são esses livros, e esses livros, eles ficam lá à disposição das crianças, nesse momento da sexta-feira, e eles podem manusear. A gente, quanto adulto, acompanha isso tudo, e eles trazem os livros e a gente vai lendo para eles juntos, e nós vamos, assim, levando essa cultura da literatura. E aí, eu chego nesse final com a minha esperança, né? Eliandra como contadora de histórias, como estudante da educação, que acredita no desenvolvimento humano por meio das mediações, do social, e eu trago uma frase que eu descobri na dissertação, que registra a minha existência como contadora de histórias, nessa esperança que eu trago hoje nessas linhas, né? Que contar uma história é uma maneira de vivermos juntos com aqueles que nos contaram e de permanecer naqueles que nos ouvem.
Então, cada história que ganha os ouvidos de quem se permite ouvir, que ganha os olhos de quem se permite ver, é uma forma de nós marcarmos as nossas existências. E essas existências de uma forma que leva os bens culturais para as pessoas, em diferentes lugares, onde quer que elas estejam, sejam nas escolas, sejam nos espaços sociais, nos lugares de reabilitação, nos espaços de rua, né? Por que não ganhar as ruas, né? Me lembro que quando conheci o PCA, a professora Verônica tinha a Maristela como orientanda, eles tinham o projeto de Leituras ao Vento. E o quanto que isso nos inspira a levar essas produções culturais para as pessoas, em diferentes lugares, em diferentes espaços. Então, seria isso, né? Eu trago aqui algumas referências, e fica aqui a minha gratidão pela possibilidade, pelos ouvidos e olhos atentos, né, meus contatos, e aí eu fico disponível para as perguntas. Eliandra, muito obrigada pela sua apresentação, agradecer também à professora Ercília. Hoje nós estamos vendo um outro aspecto, né, em relação à questão da literatura, ver a questão da literatura também dentro da escola, que esses projetos que você faz na quadra, aproveitar o tempo escolar de uma forma diferente, porque esses projetos são um pouco mais raros. Trabalhar também com a questão das crianças nos hospitais é uma coisa que não é tão comum. Na verdade, existem vários projetos, mas a gente desconhece, porque a gente pensa também a questão, principalmente dos cursos de pedagogia, dentro mesmo só dessa educação formal dentro da escola. Mas agradecer por vocês terem trazido isso para nós hoje. Eu falei para o pessoal se inscrever para fazer as perguntas ao vivo mesmo no microfone. Eu vou começar com a pergunta da professora Paula, que ela me enviou. Posso só falar uma observação? Oi. Posso só fazer uma observação? Não, eu queria dizer assim, ó, parabenizar essa oportunidade, né? Agradecer que vocês deram para nós falarmos conjuntamente e dizer assim como eu tenho um apreço pela Eliandra, né? Pela responsabilidade dela, né? Pela competência, assim, como orientadora, aprendo muito com ela, né? Assim, ela toda elegante, né? A Beatriz chegou, ela vem, filhinha, fica aqui, daqui a pouco a gente brinca, volta. E ela é assim, e ela continua a cena, né? Inclusive, assim, várias situações. Uma vez teve um congresso de abertura aqui do PCA, a gente pediu para a Eliandra vir contar a história, ela veio de outra cidade. O UEM tinha sofrido um atentado, um estudante falou que ia matar todo mundo aquele dia, a UEM estava fechada. E o congresso era ser daquele dia à noite, e a Eliandra vem de outra cidade, né, que é quase 200 quilômetros. Eu, não venha, Eliandra, não venha, tá chovendo. Não, professora, eu vou, e ela veio, e foi maravilhoso, sabe? Então, assim, muito bonito, e essa perspectiva da democratização, né, ela emprestar os livros, ela faz campanha com os alunos, de conseguir livros para as crianças, é muito legal, sabe? A Paula uma vez falou assim, né, que uma criança falou que participou dos projetos do PCA, né, de ir para a rua e conhecer, ganhar o direito. Aí falou, o que você mais ganhou, né, a Paula Nathalie, né, que é a nossa querida também do PCA, o que você ganhou com esse projeto? Ela falou, ganhei a cidade, né? E a Eliandra, eu acho tão bonito, eu vendo o trabalho dela do doutorado aqui, agora acho que Campo Mourão ganhou a Eliandra, sabe? E a cidade ganhou a literatura, sabe? Eu acho isso muito legal, né? O trabalho dela saiu dos muros da escola e vai para os abrigos e vai para a praça, e aí a prefeitura começa a convidar os professores para irem contar histórias, isso é muito bonito, sabe? O projeto do Crianceiras também, a Eliandra que me apresentou, é fantástico. Se vocês puderem conhecer, do Manuel de Barros, é lindo. Baixar esse aplicativo é muito legal. E assim, a necessidade, né? Depois que eu conheci a Eliandra, aqui tem umas feiras de livros aqui em Maringá, né? A Flim, muito bacana. A nossa casa não cabe mais livros, né?
E Isso, é assim, só colocar lá na Play Store, Crianceiras, que vai aparecer no Anel de Barro. muito bacana. Assim, a gente compra livro direto. Quem trabalha com literatura sabe dessa dificuldade, né? Hoje em dia tem muito livro infantil em sebo e tudo, mas antigamente não tinha, né? Mas as escolas, elas não são tão bem aparelhadas assim, muito embora tenha um programa do livro didático e os livros de incentivo à leitura, né? As caixinhas como que chama o projeto, Eliandra, que mandavam os livros para as escolas, né, do PNDL, acho. E até a Renata Junqueira, uma professora que nós conhecemos, ela fazia parte desses projetos, né? Os contos que as caixas contam. E até eles fazem um projeto hoje de literatura fora da caixa, né? Não literatura na caixa. E aí eu fiquei pensando esses dias, né? O Marco faz anos que eu compro livro infantil e tal. Eu nem tenho filhos, nada, mas assim, eu acho muito legal o adulto ter livros de literatura infantil, sabe? Aí, numa pesquisa de um aluno, ele foi trabalhar com educação social e saúde. Eu falei, Marcos, com os hemofílicos que sofriam bullying, né? Eu falei, pega esse livro aqui, Badão o da Dragão e Pinote, o Fracote, Janjão o Fortão. Ele falou assim, professora, a senhora comprou esse livro em 85, eu não tinha nascido ainda. Eu anotei, eu falei, Marco, mas isso aqui vai ser muito bom para você. A literatura é temporal e os livros foram ótimos para o trabalho dele, sabe? Isso é muito legal. E assim, a gente tem uma coleção que nós conhecemos também, fazendo uma propaganda aqui da Folha de São Paulo, que é sobre o folclore, né, a cultura no Brasil. Eles têm vários livros do Curupira, do Saci, o Bumba Meu Boi, livros lindíssimos, sabe? Daí a gente comprou, eu comprei, falei, Leandra, olha esses livros aqui e tal. Aí era de perto do Dia dos Namorados, né? O Jaime, o marido dela, também muito legal. O Jaime falou, Leandro, o que te dou de presente? Dessa coleção aqui da literatura. Você quer isso de presente? Essa coleção da Folha de São Paulo, que é ótimo, sabe? Então, assim, esse amor para a literatura ganhou uma cara diferente depois que eu conheci a Eliandra. A minha família sempre gostou muito, sabe? Mas a Eliandra, ela transborda, assim, né? E essa questão do direito de todo mundo ter acesso à literatura é muito importante, sabe? Então, era isso, esse registro que eu queria fazer, porque ela é muito responsável e multiplica, sabe? Esse amor pela literatura é muito legal trabalhar com ela, a gente aprende sempre. Era isso que eu queria dizer, assim, sabe? Obrigada. Pessoal, muito obrigada, professora Ercília, pela sua fala. Você tem que contar a historinha final, né? Eu vou deixar para depois. Pode ser. Quer que eu conte agora? Não pode deixar de contar a história. O pessoal não quer fazer pergunta para nós, né? Então, eu tenho uma pergunta da professora Paula, que ela me mandou pelo WhatsApp, tá? Eu vou ler para vocês, então. Bom dia, professoras Eliandra e Ercília. Obrigada pela aula de hoje, aprendemos muito. Como vocês veem a possibilidade, quais aspectos que seriam fundamentais na formação de educadores sociais para atuação com a linguagem da literatura e no espaço do hospital? Quer que eu comece? Depois... Gente, a literatura, ela é importante em qualquer espaço, né? Assim, a gente precisa de mais literatura no mundo, né? E a literatura, ela traz o contato com o sonho, com a ficção, né? Com trabalhar os dramas do mundo, a existência, a poética da vida, né? Eu lembro quando a Eliandra veio trabalhar comigo, no mestrado, né, ela tinha outra orientação, né, e a gente mudou de orientação, ela precisou mudar, né, e daí ela falou assim, professora, eu vou estudar uma escola de educação infantil, um trabalho de literatura, sei lá. Eu falei, escuta, mas você é contadora de histórias há 18 anos, né? Como que você vai estudar outro professor?
você tem que estudar as suas histórias. Então, é isso que eu acho que é importante, sabe? Assim, o educador social também se reconhecer uma pessoa capaz, aquela pessoa que faz história já. Até eu gosto muito de um texto do Antônio Novo, que ele é o professor, ele é de Portugal, né? Com formação de professores. E ele fala assim: é preciso valorizar as narrativas dos professores. Então, no hospital, a gente tem muito contato com pessoas que têm condição de miséria, que não têm acesso à leitura, sabe? Mas tem muitas pessoas que têm saberes populares, que têm as histórias de oralidade. Em São Luís do Maranhão, quando eu trabalhei no Sara, nossa, o pessoal tem muitas histórias para contar. E aí é um trabalho de educação social, você trazer essas histórias, o quanto que eu aprendi, né? São Luís do Maranhão tem mais de 100 grupos de Bumba Meu Boi, com características diferentes, e essas histórias eu aprendi com as pessoas. Mas se o educador social ele não tiver essa sensibilidade, né, ele nunca vai chegar nas pessoas. E aí eu acho bonito, quando eu conheci a Eliandra, os pais dela são nordestinos, né? E ela falou que o pai dela contava história desde criança. Eu falei, gente, então e aí até o pai dela contou uma história, gravou um vídeo no YouTube, e ela contava, repetia a história, foi muito legal, sabe? E assim, o educador social, para trabalhar a literatura, ele tem que primeiro respeitar, fazer esse diálogo com as pessoas. Às vezes a gente tem a noção de que as pessoas não têm a literatura, acesso à literatura formal, mas as pessoas têm acesso a outros tipos de literatura. Então, a gente pensa que a gente tem que estar, o educador social, ele tem que estar aberto a isso, conversar com as pessoas, saber esse repertório que elas têm. Pode não ser o repertório da educação formal que a gente fala, né, da educação escolar. É um outro repertório. Não é possível que as pessoas não tenham essas histórias. Mas muitas vezes também as escolas são muito reprodutivistas, né? Trabalham sempre as mesmas coisas. Por exemplo, a pessoa conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, um currículo eurocêntrico, né? E não conhece a história do Curupira. São histórias nossas, histórias brasileiras. Isso o educador social, na formação também, por que não começar o inverso? Começar da nossa raiz, começar do nosso povo. Isso falta na formação, tanto da pedagogia, eu penso E isso são componentes para o educador social também. Aqui, quando eu fui trabalhar na creche, aqui da UEM, nós fizemos um trabalho para as crianças conhecerem a história de Maringá. Muitas professoras não conheciam a história de Maringá, que é a história da Maria do Ingá, né? Que veio aqui na cidade, que eram os pioneiros, que eles, muitos nordestinos que vieram trabalhar. Eu consegui até um vídeo, só que as crianças detestaram a história, né? E a cidade canção, porque a Maria do Ingá não aguentou a cidade, era tudo seco, não tinha água e tal, foi embora. E daí por isso que fizeram a música, né? Maringá, Maringá, depois que tu partiste, meu coração ficou tão triste, me apaguei a chorar, não é assim? Aí as crianças não sabiam essa história. A história da cidade é uma história literária, iniciou da literatura, da música, né? E aí o menininho, ele não sabia o meu nome, ele não gostou, e foi super triste nesse projeto de conhecimento da cultura, que eles acabaram não gostando do vídeo, que era um vídeo preto e branco e tal. Desculpa, daí... Mas um dia eu passei na sala e o menininho tinha acabado de chegar na creche. Desculpa, ele falou assim... meu nome é difícil, né? Ele não sabia falar. Da Maria do Ingá, eu quero falar com você. Então, para aquela criança, eu acho que isso fez diferença, sabe? Então, a gente precisa conhecer nossas histórias. Eu penso que isso em qualquer contexto, seja no hospital, na creche da universidade, nas escolas, na universidade, né?
E eu acho que a gente tem que partir por aí, né? Conhecer nossas histórias. Eu penso que isso talvez seja um primeiro passo para todo educador, educador social, pedagogo, professor, contador de histórias, né? É um pouco isso. Falei demais, né? Fala, Eliana. Então, em relação à questão da educação literária com o educador social, eu acredito muito nessa questão das relações que são estabelecidas por aquilo que nos são comuns. Então, isso que a professora Ercília colocou é uma forma de nós darmos a voz para o outro, em ouvir as suas histórias, mas também de estar junto, porque nós moramos no mesmo espaço, ou pelo menos estaremos no mesmo espaço com esse sujeito. Então, ouvir essa história do outro é muito importante. Quando, no processo de dissertação que eu peço para o meu pai contar a história, era uma história do meu resgate da minha infância, porque desde criança ele colocava discos de vaquejada e se sentava no domingo para a gente ouvir as histórias que ele tinha para contar de quando ele era menino. E isso também é importante, nós ouvirmos o outro nas histórias. Mas também não podemos abrir mão de levar aquilo que culturalmente foi construído ao longo do processo de história dos homens, que são os livros, que são outras formas de literatura para essas crianças. Porque talvez se esse livro impresso nunca chegar na mão delas, como elas vão fazer uso dessa leitura? Como que elas vão fazer uso dessa escrita? Como que ela vai saber que ela pode ser o autor do seu próprio livro? Então, acho que o espaço do educador social com a educação literária é também de viabilizar esses sujeitos a conhecerem os espaços públicos que têm, que ofertam essas literaturas. Muitas pessoas, às vezes, nunca entraram nas próprias bibliotecas municipais de suas cidades para fazer um cadastro, para pegar um livro emprestado, e aí, dessa forma, nós precisamos que esses educadores sociais, eles criem estratégias de fazer também com que essas pessoas tenham acesso a essa cultura. Porque esse bem cultural, ele precisa ser socializado. Quando eu defendo esse direito da literatura que é constitucional, eu estou dizendo que qualquer pessoa pode ter acesso ao livro literário que conte a história verdadeira do Chapeuzinho Vermelho. Que não seja apenas aquele livrinho que custa R$1 naquela feirinha de livros da escola, que a criança leva o livro pensando que ela levou a história do Chapeuzinho Vermelho, sendo que existe uma outra história que talvez ela nunca vai ter acesso se você não tiver um sujeito educador social que leve essa outra história para ela. Então, eu posso ouvir o Chapeuzinho Vermelho dela, mas também posso dizer, posso contar o meu agora? Né? E aí, se alguém tiver interesse em entender esse processo de contação de histórias, de como fazer, eu vou dizer, não existe uma receita pronta, uma técnica pronta e infalível. Cada pessoa, cada educador social vai encontrar a sua estratégia de contar. E qual história? Aquela história que você mais gosta. Não adianta alguém vir e pedir assim para você, conta essa história para mim. Se eu não tiver envolvida com a história, eu não vou conseguir contar da maneira como deveria. Então, vocês são os donos das histórias. Que histórias você pensa que poderia ser para aquele grupo, para aquela pessoa? E aí você fazer essa interação desse bem que é a literatura com essas pessoas, em qualquer ambiente que seja. Então, para mim, seria isso. Aí só vou mostrar para vocês, assim, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos da contação de histórias, tem a dissertação que está disponível no site do PPE, e tem também um livro que é da Regina Machado, que se chama Acordais. É esse livro aqui, e ele traz, assim, os aspectos da contação de histórias, da arte de contar histórias, com uma pessoa contadora de histórias que é ótima, e depois eu posso passar para vocês as referências. Giovina, pode fazer essa pergunta, tá bom? Tá. Olá, todo mundo. Olá, professoras. Na verdade, não é uma pergunta, é só dizer que o trabalho de vocês é muito bom, muito fundamental. Quem me conhece sabe que eu vim da área da saúde, fiz pediatria há muitos anos e depois fui para psicanálise. E as duas coisas que vocês falaram, né? Inclusive você citou os contos de fadas, né, da psicanálise, é muito importante. Dentro do hospital, Ercília, nossa, é fundamental, que é um ambiente, mesmo que a intenção seja para o bem, é hostil, é doído. E criança, quando sofre,
é uma coisa interessante, como você falou, você dá um pouquinho, ela já, né, se alia, faz vínculo, é grata, é muito gostoso, né? E aí, agora que eu, né, vim para o PCA, eu conheci a Verônica, estava, né, aposentada de algumas coisas, eu falei, eu quero conhecer, quero participar. E aí eu descobri o que eu achava enquanto médica, que faltava alguma coisa nos hospitais, nos postos de saúde, né, para fazer uma intermediação. E daí eu descobri a educação social, né, e estou acompanhando. E o quanto é importante. E agora, quando vocês falam assim, que ele precisa conhecer o ambiente que está, a cultura, né? Na saúde isso é muito importante, porque se eles acharem lá que não pode comer isso e com aquilo que faz mal, não adianta você passar, né? Como é que vai tomar o remédio? Então, a gente tem que entrar, e eu sei que tem muitas histórias que podem falar disso, né, da saúde, da doença, do corpo, do crescimento, né, da diferença, que nessa historinha que a Ercília contou. É muito legal. Então, eu queria parabenizar. A minha pergunta é mais para a Eliandra. Você falando da bolsa de leitura, no começo da pandemia, a gente ficou muito preocupada de como chegar nas nossas crianças, né? Eu mesmo já sou de risco. E aí a professora Verônica pensando, cutucando, e a gente foi tentando fazer as coisas. Foi passado um carro falando, né? Principalmente se as crianças precisassem algum contato de urgência, ou os professores mais novos continuam o grupinho pela internet. Mas essa bolsa de histórias, bolsa de leitura, eu fiquei pensando, será que se a gente, né? Porque para elas escreverem o que elas estão passando, porque o bairro que a gente atua é muito carente, não tem internet ainda. Seria interessante, você não acha? Se conseguisse, elas vão buscar material, parece, aí vai, leva um livrinho, escreve o que elas estão sentindo, o que elas acham que é a pandemia, desenhar o bichinho, sei lá, o que você Olha, acha? eu vejo assim de uma forma, uma excelente possibilidade. Até inclusive na escola, essas semanas que a gente tem entregue os materiais para as crianças, eu tenho sempre mandado um livrinho para eles. E eu tinha feito uma proposta de um trabalho também de levar a bolsa para eles. E como a bolsa não ia poder ir essas semanas, porque a gente não sabe como que ia ser, eu fiz para eles uma carta, como se fosse um personagem. Eu escrevi uma carta como sendo um personagem e que eu gostaria que eles registrassem em um cartaz, em uma frase, o que eles estavam sentindo e o que eles gostariam de dizer para nós. E aí eles podiam colocar esse cartaz na janela da casa e mandar uma foto para a gente da escola. Então, assim, eles têm feito isso, e eu tenho, assim, umas crianças que eles fazem umas ações que motivam até nós enquanto sujeito, porque para mim tem sido muito difícil o isolamento. Eu tenho 23 anos de docência com criança pequena, e eu sou apaixonada pela infância. Então, todas as minhas manhãs, todos os meus dias, era povoado de crianças, com abraços, com beijos, né? Com o toque. E para mim, estar isolado tem sido um grande desafio. Né? Por mais que eu tenha a Beatriz comigo, que é o que me dá sustentação, nós precisamos de ações, inclusive como a do curso. Eu me lembro que logo no início desse curso, a Clara disse assim: é bom que a gente tenha as reuniões, porque até a gente acorda, tira o pijama, passa um batom, né? Então, isso é importante. E eu vejo isso também, que talvez essa criança esteja precisando contar para alguém. Se ela contar num cartaz, numa carta, numa escrita, isso vai ser fabuloso, né? É muito importante. Que bom, concordo. E só para encerrar, assim, eu fui uma criança que tive acesso à literatura em casa, minha mãe, professora, a gente sempre teve, eu ficava sempre fuçando. E eu lembro que quando a minha irmã teve uma doença mais grave, ficou muito tempo em casa, naquele tempo eu punha soro em casa mesmo, eu lembro que eu contei história, lia para elas os livrinhos, e isso era muito gostoso. E agora, quando começou a pandemia,
lá em março, eu não sei porquê, né? Me veio na cabeça a lembrança de um livro que eu li na escola, que chamava Gafanhotos em Taquarapoca. E a imagem do gafanhoto passando pela plantação e levando tudo, eu associei com a pandemia. E, passados uns meses, tem gafanhoto mesmo, né? Até quando eu via a notícia, falei, credo, mas na hora me veio a lembrança de uma coisa que vem e arrasa, né, que você não está esperando. Então, várias coisas, às vezes eu associo com coisas que eu li na infância. Então, parabéns, o trabalho de vocês é maravilhoso, que se replique mais e mais e mais, tá bom? Um beijo. Pessoal, alguém quer fazer mais uma pergunta? Pode abrir o microfone, pode comentar. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou do município de Palmas, aqui no Paraná. Só queria fazer um relato de experiência sobre que nem estava falando da Bolsa da Leitura. Aqui no município, a gente fez, até na escola que eu trabalho, eu sou coordenador de um CMEI, e a gente fez, a gente chama de sacola viajante. Então, assim, dá muito certo. Claro que tem alguns poréns que a gente tem que ver. Por exemplo, tem família que a situação, o pai e a mãe não sabiam ler, às vezes o irmão que lia, a gente pedia para eles fazerem, após a leitura, responder um questionário, qual parte que mais gostou, fazer um desenho, assim, coisas simples, né? Para não sobrecarregar nem os pais e nem os alunos. Mas dá muito certo, é bastante bacana, a gente sempre mandava um livrinho. Quando eu lecionava, eu tinha um quarto ano, eu fiz com o livro Pequeno Príncipe. E no final eu fiz a gente assistiu o filme do Pequeno Príncipe na sala, e os pais que pudessem vir na escola podiam. Então, não veio muitos pais, foi uns 5, 6 pais apenas que compareceram, mas foi muito legal para os alunos. Fizemos um filme com pipoca e foi bem prazeroso. E eu só queria dar os parabéns também para a professora Ercília, e para outra professora, para Eliandra, porque assim, muito, o relato de vocês muito emocionante. Tudo que vocês falam assim, é emocionante mesmo. Tanto nesse curso quanto no do cinema e cartas lá, é muito. Aliás, além do conhecimento, a emoção que a gente sente ouvindo o relato de vocês, porque assim a gente vê que não está sozinho na educação. Então, obrigado por essa oportunidade e parabéns por essa iniciativa de vocês. Mais alguém, pessoal? Enquanto o pessoal se organiza, eu só queria dar um recadinho que na próxima semana, que é no dia 12, o nosso antepenúltimo encontro, vai ter uma inversão. Ao invés de ser a professora Patrícia Cruzelino, que discutiria a questão da participação social, nós vamos ter a professora Cássia, que estava marcada para o dia 19. Então, vai ter uma inversão. Então, dia 12 é a professora Cássia, na semana que vem, onde ela vai discutir sexualidade e interseccionalidades, os desafios e as potencialidades no contexto político contemporâneo. A professora Cássia é da Federal de Dourados, então ela vai estar com a gente semana que vem. E no próximo encontro, que vai ser no dia 19, daí será a professora Patrícia. Então, só tendo uma inversão aí do nosso cronograma, do nosso folder que enviamos para vocês. Ercília, eu não sei se não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu ver se o pessoal colocou aqui. Não colocaram. Ercília, pode falar a sua história, então. Acho que o pessoal está querendo ouvir sua história. Gente. Então, obrigada. Eu não sou contadora como Eliandra, não tenho esse vozeirão bonito, assim. Também não tenho esses chamamentos, tchim, essas coisas bonitas. Mas eu vou contar para vocês, então, para a gente terminar, uma história desse livrinho que chama Poesia sobre Crianças em Enfermarias, né? É sobre a minha experiência com crianças no SARA, no Hospital SARA, quando eu fui professora lá por 4 anos, em São Luís do Maranhão. Na verdade, é um misto de realidade e ficção, assim, as histórias aconteceram mesmo, mas eu mudei o nome, e, enfim, algumas situações eu inventei também, mas é o seguinte, a história é sobre Ribamar.
Ribamar tinha o mar no nome, mas ele não conhecia o mar. Ele jurava de pé junto que já tinha visto assombração. E não é que ele dizia que já tinha se encontrado até com o fantasma do Lampião? Ele era nascido em uma cidade que se chamava Codó e ele adorava comer mocotó. Ribamar contava muitas histórias, principalmente do Caipora, um homem monstro que tinha o pé virado para trás. Dizem que Caipora era tão grandão e fortão que não pegava doença, muito menos catapora. O caipora protegia as florestas e os animais. Seu defeito era gostar de fumar. Cigarro para ele era como se fosse uma esmola. Quando lhe dava um fumo, rapidamente ele ia embora. Pequeno, com o caipora tinha que ter cuidado. Ribamar contava que as crianças no hospital não podiam fazer muita bagunça. Se ao encher o balão e este espocasse é como se fala no Maranhão. Ou se o caipora tocasse, ele voltava à noite para puxar seus pés feita assombração. Com essas histórias, Ribamar assustava, mas também encantava as crianças que estavam ali todos os dias nas enfermarias. Um dia, Ribamar deixou de contar essas histórias. Ele queria mesmo era ver o mar. Então, o levamos até o mar. Ribamar ficou tão emocionado que queria abraçá-lo, agarrá-lo, como se dele tivesse enamorado. Só que naquele dia, quase nada ele podia fazer, pois estava com o pé engessado. Mas, apesar de não ter mergulhado e abraçar o mar, de uma coisa temos certeza. Aquele dia foi, para todos nós, um dia de extrema beleza. E é isso, gente, minha historinha. Obrigada. Muitos elogios para vocês, Ercília e Eliandra. O pessoal gostou muito, agradece a contação de histórias. E em nome do PCA, nós agradecemos vocês também por ter dedicado o tempo de vocês, né, ter preparado todo esse material e contou com muito carinho. Ixi, travou, coitada, Thaís, né? Então, pessoal, só tenho que registrar meu agradecimento a todos, né? A Thaís, a professora Paula, a Verônica, a professora Ercília pelo companheirismo, né? A participação especial da Beatriz. Eu fiz todo um malabarismo, mas minha voz em tom alto e acordou, porque eu fui dormir com ela 3 horas da manhã para ela dormir das 3 horas até o meio-dia. Mas ela quis participar com a gente hoje, né? Então, ficou essa participação especial da Beatriz, e é uma situação que a nossa vivência atual, né? A Paula também tem lá um participante especial, Paula. Eu entrei aqui porque eu achei que a Thaís tinha caído. Eu travei. Ó, gente, vou mostrar a realidade da professora, tá? Do Brasil. Ó, é assim, ó. Aqui e ó. Dando papai, ó. Murilo! É assim que a gente escuta. A Ercília, Eliandra, obrigado, viu, gente? E vocês também são da equipe. Contem conosco se precisarem, né, Thaís? Gente, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Obrigada. Até semana que vem, então, pessoal. Boa semana. Grande beijo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.